Olá, copiadores, viajantes. Por que copiadores? Porque a gente vai falar de coisas iguais do nosso coração. Gente, esse homem, cada abertura de vídeo é uma história, vocês já perceberam? Mentira. Tudo verdade. Bom, vamos começar a falar de um tema legal, né? Que eu tenho visto aí. A gente tá começando a fazer lives vendo aí pela internet as várias cidades do Brasil. São 5.570 cidades, se eu não me engano. É muito município no Rio de Isso Janeiro. enquanto não inventarem mais. E aí uma das coisas que tem me surpreendido, eu tenho falado bastante em live, é a quantidade de cidades que a gente tem, porém são iguais. Eu falo sempre sobre Minas Gerais como referência. Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, mas praticamente são iguais, né? Acho que são pouquíssimas cidades que têm diferença, mas a gente vai falar de atrações que acabam sendo muito iguais, que surpreendentemente deixa a gente às vezes até entediado, né? Festa de São João. Mentira. Peraí. Festa do Padroeiro. Festa do Padroeiro, acho que basicamente, se o Brasil tem 5.570 cidades, a Festa do Padroeiro vai ter em 5.000... Mas são santos diferentes. Vai ter 5.500, mas é sempre a Festa do Padroeiro. Mas é sempre a mesma E é a mesma festa. coisa. Como é que é? Bota pula-pula, barraquinha, música, tem a parte da missa, e é isso. É isso, é basicamente a mesma festa em qualquer lugar do Brasil. E algumas vezes eles pegam um santinho também e vão andando na rua Mas fazendo... é a mesma festa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí a gente diz que não vale nem a pena você escolher uma, porque todas são iguais, então você vai em qualquer uma. Mas tem um negócio muito legal que o Rio de Janeiro, o nosso estado, tem, que eu vi que é impressionante a quantidade de clones que tem por aí, né? Que é o Cristo Redentor. Nossa Senhora. Eu acho muito legal que às vezes o pessoal entra disputando. Tem o de Minas Gerais, tem o do Rio Grande do Sul, tem o do Ceará, tem... Vários lugares tem Cristo, às vezes vários um do lado do outro, né? Juiz de Fora tem vários Cristo Redentor. O de Balneário Camboriú, ele segura um Ele holofote. segura a lâmpada de lado, a gente viu um em Minas que fica com a mão pra dentro. É. Mas me impressiona isso porque a cidade gasta o concreto e poderia fazer 1 milhão de coisas diferentes Tanta para ser coisa. exclusiva, para ser diferente, para chamar atenção, como por exemplo o Juazeiro do Norte, que tem na imagem de Padre Cícero. Por Então, que por que as eu vou outras copiar o cidades não Cristo? fazem isso? Eu digo isso porque, por exemplo, se eu for visitar imagem, estátua, eu vou visitar o Cristo, que é o original, eu não vou visitar o do Rio Grande do Sul. E se eu quiser visitar uma outra, eu não vou visitar um clone do Cristo, eu vou visitar a Juazeiro do Norte, que tem uma diferente. Ou a gente viu no Espírito Santo a imagem de Buda, A né? não ser que você queira fazer uma coleção de fotografias do Cristo Redentor pelo Brasil. Aí viraria uma viagem só de colecionando Cristo Redentor. Então esse é um dos temas. Temos também as placas, né? As placas Nossa, da as cidade. placas de eu amo. Eu amo Búzios, eu amo Araruama, eu amo Penedo, eu amo Balneário Camboriú, eu amo... Nossa, eu coraçãozinho cidade. E a mesma placa, é a mesma coisa e sem emoção nenhuma, sem vínculo nenhum com a cidade, digamos assim. Às vezes eles trocam a imagem, né? Que tem um fundo ali, mas é eu, coraçãozinho e o nome da cidade. Já tem uma cidade que ela pode colocar aí na edição, que eu vou descobrir ainda, que eu chamo da cidade da galinha da Angola. Não é essa, tá? É outro passarinho. Mas o prefeito fez uma ave lá, que é o nome da cidade. A cidade se chama a cidade dessa ave. E me despertou muita curiosidade, uma cidade pequenininha no interior, e que eu faço questão de em algum momento passar lá para tirar uma foto com essa imagem. É uma imagem diferente, é uma homenagem à cidade. Então ela é exclusiva. Essas coisas fazem diferença. A exclusividade total, né? é a exclusividade. O nome já diz, né? É exclusivo. Isso te traz uma experiência diferente, uma experiência realmente nova. Não é a mesma coisa. Porque você vai viajar aí com a sua família, com seus amigos, você já sabe o que vai encontrar. É um negócio assim, a gente vai pra tal cidade que a gente nunca foi. Mas eu já sei que lá vai ter um Cristo, que lá vai ter a plaquinha de eu Exatamente. amo. E aí? E aí não pega referência nenhuma da cidade. A gente falou disso no vídeo anterior, falando sobre as festas, né? Mas de fato a gente percebe que algumas regiões acabam copiando a mesma coisa. Por exemplo, as águas dançantes, né? Os chafariz. Isso virou um vício no Brasil, várias cidades fizeram. Hoje praticamente nenhuma funciona mais porque perderam tudo, foi investimento jogado fora. E aí começou depois as águas, né? As praças das águas, que eram praças ali com piscina. Muitas cidades também perderam, não manteram pra frente. É de Cabo Frio mesmo, não tem mais água, não tem mais peixe, não tem nada. Vai se acabando, né? Então eu acho que além do ponto de a cidade perder, né, a capacidade, o potencial de gerar ali algo exclusivo, algo que traga realmente uma ligação com a cidade, com a particularidade da cidade, é investimento gigante. Às vezes, esse de Minas Gerais, a gente viu o nosso amigo aí, Sou Feliz em Viajar, falando que ninguém vai visitar o Cristo lá na cidade, lá perto dele, mas ninguém vai no Cristo, tem o Cristo Redentor. Uma coisa que é basicamente igual, mas é diferente ao mesmo tempo, são as feirinhas. Eu acho que toda cidade tem uma feirinha. Sim. E basicamente, quando você olha a estética, ela é muito parecida. Só que eu sou a favor das feirinhas, porque
cada feirinha ela traz a cultura da sua região. Então isso é muito legal. Diferente do Cristo Redentor, que por mais que você mude lá a posição dele, isso não faz com que traga a cultura local. O Cristo assim, assim, não importa. A feirinha não. A feirinha, quando a gente foi pro Ceará, a gente encontrou um Acho que essa é a única que eu vi diferente, né? É a cidade do cacetinho. Ceará. Um cacetinho abridor de As lata. blusas são diferentes, Tudo diferente. os souvenirs são diferentes, é uma feira totalmente diferente. Então, quem já foi na feira de Fortaleza do Ceará, que é a praia de Iracema, Acho né? que é. Uma feira gigante em Fortaleza. Acho que é a Muito única grande. feira que é assim, é literalmente totalmente diferente de qualquer feira que a gente viu. E isso traz, como a gente tá falando do cacetinho, que é um abridor de garrafa, esse é o exemplo que eu tô dando. Várias cidades poderiam ter feiras como essa que eu falei da galinha da Angola, vender souvenir que é exclusivo dessa cidade, porque só tem lá. Então, de fato, traz uma sensação gostosa de vínculo com a cidade e acaba elevando o turismo, né? E a gente sente muita falta disso no Brasil. Sente assim, absurdamente. Porque tem muita cidade que às vezes a gente visita e a gente fala, pô, legal, mais uma pro currículo, mas não surpreende. Imagine, por exemplo, que você, brasileiro, tem a oportunidade de ir para a França. E lá existem vários clones da Torre Eiffel. Você vai visitar qual Torre Eiffel? A de Paris. Você não vai querer visitar outra. Então, os turistas que vêm de fora, o pessoal mesmo no Brasil, quando quiser visitar um Cristo, vai vir no Rio de Janeiro. É isso. Quando a gente escuta as pessoas de fora falando, elas falam sempre no Cristo Rio de Janeiro. Elas não falam no Cristo de Balneário, no Cristo Sim. de sei lá onde. A gente nem sabe aonde que fica o do Rio Grande do Sul. Na gastronomia a gente vê a mesma coisa, né? Tem um biscoito que eu acho que ele é basicamente igual a qualquer outra receita, mas deram um nome diferente, que é o biscoito de Mariquinha. Ela vai colocar o nome da cidade aí em São Paulo, e isso já traz total diferença em relação à cidade. Então, quando a gente fala de coisas diferentes, é mais fácil lembrar da cidade do que falando de coisas iguais, né? Nem sempre você vai mudar alguma coisa. Então, eu tenho um celular. Tem celular em todo lugar, mas o jeito que você trata ele, o jeito especial que você envolve ele, é o que faz a diferença. Porque isso te liga a um lugar. Isso não faz tipo, o Brasil inteiro tem celular. Não, aquele lugar ali tem o celular, sei lá, qualquer coisa. Então, gastronomicamente falando, é um exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a batata de Marechal. Depois que fizeram essa Nossa. batata, um monte de gente copiou. Mas se eu quiser a batata podrão de Marechal, eu vou a Marechal. Não tem outra batata. Então, quem tá passando por ali lembra e fala assim, opa, É a batata é a batata de Marechal. Marechal. Então, vou a Marechal Hermes comer a batata de Marechal. Esse é um assunto que eu sempre fico curioso de por que alguém numa cidade vai gastar toneladas e toneladas de concreto para fazer a mesma coisa que tem na cidade do lado. Me ajuda a entender você no chat o porquê que alguém faria outro Cristo, como estão fazendo outros Cristos agora, que já é uma coisa igual, ou botar a mesma placa igual, ou fazer a mesma praça igual. Uma coisa que eu vejo que tem bastante em muitos lugares é cachorro-quente. É. Mas São Paulo me surpreendeu com um cachorro-quente que vai purê. E são diferentes, totalmente diferentes os cachorros quentes do São. Rio e de São Paulo, mas ambos são muito bons. Sim. Ou seja, não é o problema copiar. O problema é você fazer com que ele seja inesquecível, Eu com que acho ele que seja único. Eu acho que é um problema copiar, acho que as pessoas deveriam ser mais originais e criar realmente personalidade, né? Então, eu acho que é isso, personalidade. As pessoas gostam de coisas que fazem elas se sentirem especiais. Sim. E aí, se você... É como a questão do Cristo, não sei mais... Não sei como explicar isso de outro jeito. O Cristo vai ser o Cristo. O Cristo é aquilo, né? Você pensa em Cristo, você pensa em um único Então eu lugar. quero concluir aí dizendo parabéns às cidades que nos vêm à cabeça que são realmente diferentes, como São Tomé das Letras, em Minas Gerais, que é um ambiente totalmente diferente, como Varginha, como Gramado, Nossa. como Penedo, que na verdade fica em Itatiaia. São cidades que vão vindo na cabeça assim no Brasil, que são literalmente diferentes, que elas têm que ser totalmente diferentes. Elas têm o quezinho especial. Como o posto de gasolina em São Paulo, que tem um avião, que é um hotel. Então várias cidades vão vindo na cabeça, assim como o frevo do Recife, que só tem lá, então é gostoso demais. Então você, se quiser ver uma boa apresentação de frevo, tem que ir até lá. Como a festa do Boi Bumbá, que você precisa ir pra lá, né? Pra assistir a festa do Boi Bumbá. Tem, por exemplo, a festa da Cabacinha, que a gente viu que é fantástico, que você precisa ir lá, só tem naquele lugar, é fantástico a festa da Cabacinha. Tem os bacamarteiros, que a gente viu que eu nunca imaginei que existissem, agora quero ir visitar os bacamarteiros. Eu acho que eu visitaria, mas eu não me atreveria, deixaria isso pro digníssimo, porque o negócio é forte, é pesado, viu? Tem a festa do abacaxi no Acre, que só tem lá um abacaxi de 15 quilos, então a gente tem que ir no Acre pra ver essa festa. Mas aí a gente já volta lá naquela
aquele outro assunto do vídeo sobre as festas. Gente, vamos colocar atividade nas festas pro negócio não ficar Mas a de lá barraquinha e som. A de lá é boa. A de lá tem atividades em relação ao abacaxi. Tem a mulher abacaxi, tem tudo isso. Inclusive, se tu não viu o vídeo das festas, vai lá ver o vídeo que eu vou deixar na descrição, menino. Porque você tem que entender do que a gente tá falando, senão você vai ficar boiando. Como Campina Grande, que tem a maior festa junina do mundo, então hoje, se eu tiver que pensar em uma festa junina, eu já não quero nem ir no Rio de Janeiro mais. Tem que ser lá na Paraíba. Hein? Então eu concordo com o Anderson, vai. Por mais que eu pense que o cachorro quente é gostoso, que é legal, eu concordo com o Anderson. É sempre bom inovar. Criar alguma coisa diferente, única, que faça com que você queira voltar lá por aquela razão. E o engraçado é que é mais fácil, o que é surpreendente é que é mais fácil você fazer uma cidade que valoriza aquilo que você tem, que é mais fácil. Por exemplo, a cidade lá do passarinho já tem as aves lá, ela é uma homenagem aos passarinhos, como tem Coatis no Rio de Janeiro, que é uma cidade que é homenagem aos coatis, porque tem um monte de coati. É mais fácil você fazer um ambiente para mostrar os coatis da cidade ou mudar o nome da cidade para onças e trazer onças. Então é mais fácil. Como, por exemplo, Marmelópolis. Pois é. É mais fácil para Marmelópolis fazer a cidade do marmelo. E aí a gente quer ir lá experimentar tudo que tiver de marmelo. Pessoal, se eles quiserem mudar agora para Laranjópolis... Não vai fazer muito sentido. Então é legal demais mostrar essas questões aí, né, das cidades que às vezes tem uma cultura bonita ali, a cultura indígena, a cultura gastronômica, um ambiente diferenciado, e não tem a ver com dinheiro, tá? Eu já vi gente falar que às vezes é porque a cidade precisa de dinheiro. Não, existem cidades na China que são de povos milenares, que são feitas com bambu, à mão, e você precisa ir lá ver essa vila. Então é totalmente diferente. Existem cidades que vão valorizar ali o cangaço, a cultura do bode. Isso não tem a ver com muito investimento, é você valorizar a cultura e mostrar, né? Pois é, o que o Anderson falou no vídeo anterior sobre a gastronomia aqui pelo Brasil, que ele falou que não se interessa tanto assim pelo barreado, porque ele é mais ou menos uma carne afogada. Mas eu iria e a gente pagou pra comer. A gente comeu isso em Curitiba e eu voltaria em Curitiba pra comer o barreado. Então essa é uma coisa que a gente fala sempre em vídeo de hotelaria, né? Que as pessoas querem levar pro hóspede aquilo que ele tem na cidade dele. Eu não comeria. Então, mesmo não achando o prato mais fantástico do mundo, se eu for lá pro sul, entre uma feijoada e o barreado... O barreado. Entendeu? É igual quando a gente vai pra Minas, a gente quer comer o queijo canastra. Que tem lá, eu não vou comer queijo daqui, né? A gente vai comer todos os queijos se deixar por mim, mas... Então é isso, acho que deu, né? Pra dar uma passada aí da ideia. Cidades, mostrem a cultura de vocês, valorizem, né, a cultura de vocês. E se vocês acham que a cidade de vocês tem alguma coisa realmente única, especial e que vale a pena, deixa aí nos comentários, porque o que a gente gosta é isso, é personalidade. Nossa, se tem uma coisa que atrai a gente é realmente poder conhecer algo novo, algo diferente. É isso, então. Valeu. A gente se vê... Gente, que início de vídeo e final de vídeo bagunçado. Queremos conhecer a sua cultura. É isso aí, deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, com certeza, não é mesmo? E nas lives. Se você assiste, inclusive, nossas lives, deixa aí embaixo no comentário live. Até o próximo vídeo. Tchau!